Nice glasses. Oh, thanks. I have 20/20 vision. I don't really need glasses. Well, I used to have perfect vision until I caught an eye disease while on the mission field. So, glasses, totally worth it. Where did you do mission work? I spent an entire week in Africa. Oh, I was in Africa for an entire year. It's amazing how much you get to know Jesus when you're there for that long. Where were you in Africa? I rescue orphans from there all the time. Really? I wonder if you rescue them from the orphanages that I built there. I don't think so. Oh, you wouldn't probably know that they're mine. I don't have my name on the building or anything. I prefer to remain anonymous. Well, I prefer to remain anonymous too, but when you do so much for Jesus like I do, you just can't help but be known. Listen, I have built so many hospitals and churches because I care about the body and the soul. That's nice, but I don't need a church to save souls. I just preach from the side of the mountain, like Jesus. Well, if you would come down off of that mountain, you would know what people really need, like I do. Please, like you know what people need. Me and Jesus, we're tight. Look, you guys wouldn't even know Jesus if he came up to you with a sign that said, I'm Jesus. Are you kidding? I've brought more people to Jesus than Jesus. Well, he wouldn't even have a ministry if it wasn't for me. Jesus. What are you doing? Do you love me? Do you really love me? Then follow me. Ficou meio ruim a legendinha, mas quero começar a aula de hoje falando dos motivos. Por isso que eu coloquei esse videozinho aí. Porque esse pessoal tava fazendo a obrigação deles, a tarefa deles, mas eles estavam fazendo por motivos diferentes do que deveria, né? Cada um estava olhando para si, querendo falar o quanto fazia. Tem um que falou lá até que fez mais pelos outros do que o próprio Jesus fez. Então, começar, 1 João, capítulo 4, verso 10. Quem pode ler o verso 10? Primeira de João 4:10. Vai, Eduardo. Ok. A gente deve fazer a nossa ação social nessa cosmovisão do amor. Esse amor que está aqui em 1 João é o amor ágape, o amor que é a benevolência de Deus para conosco. Deus não esperou que você fosse melhorzinho para te atingir com o amor dele. O texto diz que mais em que ele nos amou, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou antes da gente amar ele. Né? Então é um amor unilateral que começa em Deus e nos atinge. Esse amor tem um fim ali nesse texto. O que acontece com esse amor? O que o texto diz? Esse amor levou à propiciação pelos nossos pecados. Essa palavra é difícil. Alguém sabe aqui o que significa propiciação? Ninguém? Propiciação significa aplacamento de ira. Olha que tensa coisa.
Existia uma ira santa de Deus contra nós, por quem nós éramos. E Deus já nos tinha condenado. Lá em Gênesis, Deus fala assim para o casal: se comeres do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que o texto fala? Certamente morrerás. Já estava decretado. E a gente sabe da história que eles comeram e o mal entrou na humanidade. Você nasce com isso já, porque você tem o mesmo DNA desse casal. Então, sobre você pesa a mesma ira que pesava sobre aquele casal. E Deus te amou tanto, e muito antes de você ter chance de amá-lo, que Ele resolve nele mesmo aplacar a ira de Deus contra você. Era para você morrer, mas Ele morre no seu lugar. E Ele aplaca a ira que pesava contra você. Nesse sentido, por que eu expliquei isso antes da gente começar? Porque quando você está olhando para as ordens que Deus te deu, no nosso caso aqui, olhar para o próximo que está em numa situação mais delicada que a sua, você tem que ter em mente da onde Deus te tirou. O quão mal preparado para isso você é. Você não tem qualidades. Você não é um cara especial. Deus não olhou para você e falou: nossa, que grande engenheiro, esse cara tem muito a contribuir. Não, você é um maltrapilho. Que Ele amou, trouxe para dentro do reino dEle, te deu a palavra dEle para você caminhar nos caminhos dEle. E diante desse amor que você recebeu, você tem que olhar para o outro com outros olhos. Do mesmo jeito que tem uma ira sobre o outro, tinha sobre você. Uma ira santa de Deus. Verso 11. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Entendeu a escada? Primeiro Deus te amou. Agora Ele te deu uma obrigação, uma função. Amar o outro. Esse amor tem que ser igual ao amor de Deus. O amor ágape, o amor benevolente. Sem ressalvas. Se Deus fizesse ressalvas com você, você não estaria aqui hoje. Não é verdade? Se Deus falasse assim: eu vou amar o Duran, mas ele tem que dar uma melhorada. Quantas melhoradas você precisava melhorar para Deus poder te amar, Duran? Umas centenas, milhares de melhoradas, então. Então, quando a gente está fazendo a ação social, também você não tem que esperar nada do outro. Você não tem que esperar que ele mostre algum sinal de melhora para você. Tem que ser um amor ágape, um amor benevolente, um amor unilateral. Verso 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Pula para o 20. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. E aqui que o texto se torna pesado. Se você está vivendo a sua vida cristã, aqui nesse confortinho da nossa igreja, um domingo gostoso, você vem, assiste uma palestra
com muita qualidade que o pastor Fernando prega, e vai para sua casa, e vai tocar a tua vida, e vai trabalhar, e vai viver como se o que aconteceu domingo não tem nenhuma conexão com o que está acontecendo na segunda-feira, e chega o próximo domingo, você vem, assiste o culto, traz sua família, tudo perfumadinho. Se você está fazendo isso e está esquecendo de todo o resto da instrução, que é amar o próximo, o texto está dizendo que você é... O que o texto está dizendo? Que você é mentiroso. Você é mentiroso. Gente, isso pode ser atingido em todas as áreas da sua vida. Se você faz tudo isso que eu falei de domingo e na segunda-feira você está tratando mal sua esposa, se você está tratando mal seu marido, quando Deus está olhando para isso, Deus está pensando o seguinte: mentiroso. Está vivendo uma mentira. Quando você não está preocupado com o seu próximo, que está passando por uma situação de dificuldades na vida, Deus está falando, cara, é mentira. Não está vivendo o cristianismo. Verso 21. Ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ame também seu irmão. Mandamento. Eu peguei dados recentes, são dados fresquinhos sobre cosmovisão cristã. E é um pouco assustador. Vou contar para vocês aqui. Tem um instituto nos Estados Unidos, são dados americanos, e acho que a gente segue tanto eles que não vai ser muito diferente aqui no Brasil. 65% dos americanos se declaram cristãos. 65%. Esse instituto, ele tem um método de pesquisa que o cara respondendo, o instituto consegue entender se o sujeito tem uma cosmovisão bíblica. 65% se declaram cristãos. Quantos por cento tem uma cosmovisão? Ah, detalhe, a cosmovisão bíblica não precisa ser 100%. O cara não precisa responder tudo certo. Se ele responder 80% do questionário, ele tem uma cosmovisão bíblica. Quantos por cento vocês acham dos cristãos americanos têm uma cosmovisão bíblica? 15? Quem dá menos? Alguém bateu na trave aqui. Não foi o 30. 6%. 6%. Tem tudo a ver com o que a gente está lendo aqui em 1 João. E tem tudo a ver com o que você e eu podemos estar vivendo. Podemos fazer tudo certinho, quadradinho. Todo mundo olha e fala, nossa, que bonitinho. Mas na hora de ter atitudes, e nessa pesquisa, considerava também atitudes. Não só lá no método deles de pesquisa, eles podiam comparar e incluir atitudes cristãs na vida do cara. Então, essa já foi a informação que eu queria te dar, agora eu vou te dar uma só por curiosidade. Fizeram isso com os pastores, com os líderes evangélicos. Aí é pior. Porque tudo bem, são 6% da membresia, a gente não vale nada mesmo, né? Então, tudo bem. Só que 37% dos líderes evangélicos fazem a seguinte afirmação: o importante é você ter fé. Fé é a palavra, né? O importante é você ter fé. Tanto faz no quê? Não sei se todo mundo pegou o problema que é isso. Nós estamos dizendo que quase 40% dos pastores daquela nação não estão considerando que Cristo
se não está considerando Cristo, o que nós estamos fazendo? A cosmovisão cristã desses pastores está perturbada, está deturpada. Agora eu vou dar mais um dado curioso para você. E o último. Vou precisar da ajuda da minha memória aqui. %66% dos 37%. Tô parecendo a Dilma agora, né? São pastores de jovens. Então a próxima geração que vai vir de crentes vai levar os 6% mais para baixo. Queridos, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que você precisa, se você não sabe, busque saber. Você precisa ter uma cosmovisão cristã em tudo na sua vida. A sua vida não está dissociado o que você faz de domingo, o que você faz de segunda. Está totalmente integrado. Está 100% integrado. Se você está vindo aqui de domingo com a sua família bonitinho, perfeitinho, cheirosinho, e tem um sujeito na rua passando fome e você dá de ombro, a sua cosmovisão está deturpada. Se você acha que esse cara tem que ser apenas socorrido com um prato de comida, a sua visão está deturpada. Você não entendeu. Ou você não está vivendo. Porque esse cara, além de precisar de um prato de comida, esse cara está indo para o inferno. E você, o representante de Deus nessa terra, está dando de ombro para isso. Como se não fosse um problema seu. Pelo olhar de todo mundo assim, acho que eu peguei pesado. Me olhando meio assombrado. Mas é isso. Não tenho nada a acrescentar. Vamos seguir. Nós temos aqui uma grande dúvida, um grande problema. Beleza, Alexandre, mas quem é que nós vamos ajudar? Como nós vamos ajudar? São questões importantes, porque também tem que ter uma certa inteligência nisso, né? E a Bíblia é tão completa que ela resolve esse problema para nós. Quem nós vamos ajudar? Quem pode ler 1 Timóteo capítulo 5, verso 4? Nós vamos ter aqui uma ordem de prioridades que a Bíblia nos instrui. 1 Timóteo 5, 4. Verso 8. Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. 16. Se alguma mulher crente tem viúvas em sua família, deve ajudá-las. Não seja a igreja sobrecarregada com elas, a fim de que as viúvas realmente necessitadas sejam auxiliadas. Ontem eu fiquei devendo uma resposta para minha esposa, eu vou te dar agora. 1 Timóteo 5, 4 em diante. Quando minha sogra, há bastante tempo atrás, ficou viúva, eu não sabia disso, fiquei sabendo ontem. A fonte, na época acho que era IBCU ainda, procurou ela e deu uma quantia em dinheiro para ela por um ano. Por causa da viuvez dela. Daí eu comentei que a Paulinha, eu comecei a estudar esse tipo de assunto, né? Paulinha, acho que
tá errado. Quem devia ter ido acudir sua mãe éramos nós. Ela falou assim, mas aonde está escrito? Eu falei, não sei onde está escrito, mas eu sei que está escrito. Então, está escrito aqui. Então, ordem de prioridade. Primeiro, a sua família. Gálatas 6:9. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimar. 10 também, desculpa. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Ok. Quando tivermos oportunidade, façamos o bem à família da fé. Olha só, esse é um negócio muito interessante. Porque talvez, só talvez, por ser da família da fé, da sua comunidade, aqui eu separei, o próximo slide é a família da fé mais ampla, mas o texto é o mesmo. Por ser da sua comunidade, talvez haja um pouco de constrangimento da pessoa. Talvez. Por isso que é importante a nossa atenção para com o outro. Porque uma pessoa só vai compartilhar algo tão difícil se você estiver próximo. Lógico, tem gente que não tem esse problema, que procura mesmo e fala, estou precisando, né? Então, é uma orientação que eu estou dando para vocês de atenção ao próximo, da sua própria comunidade, aos seus irmãos da sua igreja, ok? Agora, esse texto não está limitado aos irmãos da sua igreja. A família da fé é maior que isso, né? Então, em Campinas tem N movimentos cristãos que têm necessidade, pessoas com necessidade. Você também tem que alcançar esse tipo de coisa. Missionários em dificuldade. Não sei se você sabe, Pastor Batista ganha mal. Você sabia disso? Não. Pastor Batista ganha mal. E a gente não sabe muito essas coisas. Eu, por ter feito o seminário, eu convivi com pastores que não são... A nossa igreja é fora da curva, está fora do desvio padrão no cuidado com os seus pastores. E eu tinha esse foco fechado quando eu só convivi aqui. Mas quando eu fui para o seminário e convivi com professores, pastores, ou irmãos pastores que estavam ali estudando e tudo mais, é assim, beira você precisar ajudar com ação social. Alguns. A igreja suga mesmo e não devolve nada em troca. Uma realidade cruel. Efésios 4:28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Eu vou ler Mateus 5:42. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. E muitos e muitos e muitos outros textos que nós não vamos ler aqui. Eu acho que foi o Eduardo que escreveu isso. Pelo menos está na apostila dele. Acho que foi a sua parte. Não se acham restrições para a aplicação do mandamento ame ao próximo. Foi você que escreveu. Parabéns. Não tem restrições. Ame ao próximo, mais nada. Tem alguns textos que nos orientam a ter cuidado com o nosso comportamento. Provérbios 14:21. Quem pode ler? Despreza o seu vizinho, peca, mas o que se compadece dos pobres é feliz. 14:31. Acho que esse que o Eduardo usou comigo no café e que me pegou.
Então, nossa atitude para com o necessitado, segundo Provérbios 14:31, insulta a Deus. É pesado, gente. Sua atitude, a sua falta de atitude insulta a Deus. Eu não gostaria de insultar o Senhor dos Exércitos, não sei você. Agora, o próximo slide, vai ser... Eu precisei refletir bastante nesse ponto. Opa, tá vendo? Não tá nem querendo ir aqui. Aí já é demais, né? Os inimigos não. Não, os inimigos sim. Provérbios 25:21. Se o que te aborrece tiver fome, dê-lhe pão para comer. Se tiver sede, dê-lhe água para beber, porque assim amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça e o Senhor te retribuirá. Provérbios 24:29. Não digas, como ele me fez a mim, assim farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Aqui mora o verdadeiro exercício do cristianismo. Ok? Porque tem tudo a ver com o primeiro slide nosso. Deus, quando Ele nos amou, Ele não esperou nada demais de nós. Pelo contrário, a gente tinha uma vida que ofendia a Ele. E Ele nos amou nessa situação. Quando a Bíblia nos ordena a amar e ajudar os nossos inimigos, se o que te aborrece tiver fome dele para pão para comer, é o mesmo tipo de amor que Deus teve por você. Então você não tem direito nenhum. É duro demais isso, gente. Você não tem direito nenhum de levar a cabo esse sentimento do seu coração de querer matar teu inimigo. Olha o que Paulo nos exorta em Romanos 12:17-21. Tem um verbo aí que mata todo o problema. Quem pode ler? Romanos 12:17-21. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. E não vos ligueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, e eu é que lhe retribuirei, Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. A gente descobre que Paulo lia Provérbios, né? Mas o verso 17 diz o seguinte: não torneis a ninguém mal por mal. Aí a chave: esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Então, pessoal, esse quinto grau de ação social aqui, né? Prioridade, não é fácil, porque é alguém que te aborrece. Mas Paulo te exorta a se esforçar. Agora eu te pergunto, como que eu vou fazer? Como eu vou ser tão bonzinho assim? Como eu vou ter essa categoria para resolver esse problema, né? Eu tenho que amar alguém que eu não tenho nenhuma facilidade em fazer. Eu tenho que amar como Deus amou, unilateral, não esperar um retorno. Não esperar que essa pessoa melhore para eu chegar lá. Às vezes é até esse inimigo aqui é até um irmão da igreja. Quem nunca? Quem nunca? Né?
como que a gente vai fazer para ter esse amor? Para ter essa ação ao estilo de Deus? Quem tem uma ideia? O que você precisa ter para fazer isso ser uma verdade? Gálatas capítulo 5. E aqui está a chave da vida. Alexandre capítulo 1. Eu vou ler o Gálatas 5, eu vou ler o verso 19. Vou pulando, você vai com o seu olho de forma esperta aí, ó. Ora, as obras da carne são manifestas. Verso 20b. Ódio, discórdia, ira, egoísmo, facções, inveja. Eu selecionei aqui, entre as obras da carne, as que estão ligadas com promoção social, né? Um deles, por exemplo, é egoísmo. Eu ligo para mim, não ligo para o outro e sigo a vida. Aí vem o verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Como faz para você ter um amor, que é o primeiro fruto do Espírito, como faz para você ter um amor ao estilo de Deus? Esse amor benevolente com o próximo. Como é que faz? Você tem esse amor aí? Você tem ele misturado com ódio, com egoísmo. Você só consegue fazer isso da forma que Deus quer quando você se deixa encher pelo Espírito. Temos que chegar num patamar comum aqui. Eu vou te entregar já, Duran. Se prepara. Quando você entende que naquela cruz, Cristo substituiu você e agora você vai viver por meio dele, nesse dia que você entrega a sua vida a Jesus, entendendo essa substituição, você recebe o Espírito, você tem o Espírito. Você não precisa falar em outra língua, você não precisa curar ninguém, você não precisa dançar nem pular. Alguns irmãos, acham que é possível identificar o Espírito Santo em alguém nessas coisas maravilhosas. Esse texto que ensina o que é fruto do Espírito não diz isso. Esse texto está dizendo assim, quando eu ver alguém acudindo o próximo que não merecia, é até um inimigo dele, e eu ver o Alexandre fazendo isso por essa pessoa, eu posso reconhecer o Espírito de Deus na vida do Alexandre. É aí que você enxerga, percebe, conhece quem são as pessoas que são crentes. Quando o seu esposo chega em casa, ele não merece, mas você tem uma atitude mansa, ele não merece. Você se domina, você não vai e esgana ele, mas você tem uma atitude de domínio próprio, ele pode olhar e falar, rapaz, minha esposa é crente mesmo, tem o Espírito. Todos temos, mas quem consegue fazer isso é aquele que é cheio do Espírito. É aquele que alimenta o Espírito. Que passa... Eu vou contar uma coisa aqui que eu vi, o que eu achei fantástico. Eu não pedi licença para ele, mas vou contar mesmo assim, depois eu peço desculpa. Eu fui na casa do Isaac, no comecinho de preparar esse material, o Isaac tomou café com a gente e foi pro quarto. Você estava orando, né? E ele ficou muito tempo orando. Mas muito tempo orando. E eu, quando fui embora, eu saí impactado por aquilo. Falei, cara,
Que, que atitude, que vida de oração diferenciada. Nem o mérito dele, mas ele estava se enchendo com o Espírito. Esse é o que nós temos que fazer. Se você quer ter uma vida cheia do Espírito, você tem que gastar tempo falando com Deus. Tem que gastar tempo orando, lendo, aplicando as disciplinas espirituais na sua vida. Senão, você não vai ter aquela ligação que Deus permite que você enxergue o outro com esse amor benevolente que não é tão natural assim para você. Depois do intervalo, Duran. Bom, sou o Duran. Eu estou na IBF mais ou menos em torno de 6 anos. E eu sou responsável, presidente de uma organização chamada Instituto 20.000 Amigos. Qual que é o propósito dessa ONG? Nós atendemos famílias que têm crianças com doenças graves ou raras e por algum motivo específico eles não estão conseguindo o tratamento adequado. Então a nossa ONG entra para dar suporte a essas famílias para conseguir tanto medicamento, leite de alto custo, exames e orientações diversas. Bom, como que começou tudo isso? Como que eu entrei nesse mundo? Foi muito bom você ter falado, porque eu não sei, às vezes a gente fica em dúvida se a gente está indo para o caminho certo ou não perante o reino de Deus, mas é o que você falou. Certo dia eu estava lendo a Bíblia e me deparei com aquela questão que fizeram a Jesus. Qual que é o maior mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas, com todas as suas forças. E o segundo, parecido com esse, é amar ao próximo como a ti mesmo. Só que eu parei para pensar o seguinte: bom, Cristo falou que isso é o mais importante de tudo. E o resto, tudo depende disso. O que eu estou fazendo na minha vida em relação àquilo que Cristo falou que era o mais importante? Aí eu comecei a meditar muito nesse assunto. Em relação a amar a Deus, amar acima de todas as coisas, com todas as forças. Só que pensei em tudo isso e quando eu fui para o segundo mandamento, amar ao teu próximo como a ti mesmo, eu pensei, o que significa isso na prática? Porque estou lendo, a palavra fala, o estudo na igreja fala, mas na prática, o que quer dizer isso? Aí eu comecei a meditar, entender que eu preciso de alimento espiritual. Eu luto para ler a palavra, para conseguir minha salvação, para ensinar a minha família, mas eu luto também por alimento, eu luto também pela minha saúde, eu luto pelo meu trabalho. Ou seja, todo esse esforço que eu faço pela minha vida, eu tenho que fazer com a mesma intensidade para o próximo. Meu Deus do céu, eu faço isso? Não. Aí, aquilo que você falou, tudo bem, segunda-feira, entendi tudo isso, o que eu faço? O que eu vou fazer da minha vida para que eu possa praticar isso que é uma ordenança do Senhor? Aí eu pensei, bom, vou ser radical. O que é aquilo que na minha vida eu gostaria que as pessoas me ajudassem, que seria a maior dificuldade de eu enfrentar? As minhas filhas doentes. Meu Deus do céu. Um dia minha filha pequenininha estava no hospital e ela teve alguns probleminhas e foi de madrugada e não tinha ninguém para nos assistir, nenhum médico. E foi um período muito conturbado, não era nada grave, mas mesmo assim eu sofri demais. Eu falei, bom, é isso que eu vou fazer. Mas como que eu vou fazer? Comecei a procurar na internet algumas coisas, alguns casos, e encontrei uma família que tinha uma criança chamada Sofia, que ela tinha uma síndrome e precisava de $1 milhão e tinha mais 6 meses de vida. Falei, bom, encontrei o que eu preciso fazer. Eu vou ter que resumir bastante, tá, gente? Então, entrei para ajudar. Criamos um grupo chamado 20.000 por Sofia para ajudar a arrecadar 20.000 doações de R$100 para dar R$2 milhões, que é $1 milhão na época, o dólar estava bom, que eram R$2 e pouquinho. E, bom, nós conseguimos ajudar a Sofia
não somente nós, outros projetos também ajudaram. E por causa do sucesso do projeto, outras famílias vieram pedir ajuda. Por isso que o Instituto é 20 mil amigos. A gente transformou 20 mil Sofia em 21 mil amigos. E pediram para eu contar um caso de testemunho em relação a Cristo no entorno desse projeto. Então, eu resolvi contar um caso. É o seguinte, o nosso instituto ele é laico, por ter uma ONG, mas assim, nós não somos laicos, eu não sou laico. Então, vários voluntários, eles enxergam em nós, um testemunho de cristãos. Tem alguns voluntários aqui também, que o engajamento nosso é muito forte, é muito sério, com a graça de Cristo. Outra coisa, gente, tudo é glória de Cristo, tudo é honra dele, porque o que eu faço é aprendi com Cristo, primeiramente. Então, às vezes, a gente se acha um pouco, porque a gente faz algo bonito, algo bacana. Então, vem uma questão de orgulho, né? Vem uma questão de, eu acho que eu sou uma pessoa que faz algo muito importante, mas eu só faço isso porque eu sou capacitado pelo amor que Cristo me deu. Tá? Então, vou contar a história de uma mãe que tinha uma criança com uma doença que não tinha cura e que ela foi abandonada pelo pai. Essa mãe, o marido abandonou por causa da doença da criança. Ela tinha uma criança no hospital e para chegar ao hospital ela pegava um ônibus de 2 horas para ir e 2 horas para voltar. Na casa dela tinha o pai dela com a mesma doença da criança que ela tinha que cuidar. E ela tinha uma filha de 14 anos que desaparecia por causa da revolta da vida que ela tinha, por ser muito pobre, e porque a mãe dava muita atenção para a nenenzinha e para o pai, e sobrava pouca atenção para essa filha. E ela desaparecia e a mãe ficava desesperada na cidade de São Paulo, tentando achar essa filha. A igreja, e ela era cristã, e tinha um testemunho muito forte, uma fé muito consolidada, porém, a igreja também abandonou ela. E o mais incrível é que uma das coisas que eu aprendi, porque eu sempre quis evangelizar, sempre quis mostrar a Cristo, mas algo que foi dito aqui também, que é muito forte para a gente, que nós somos responsáveis também para alcançar o nosso irmão que está desamparado. E isso eu aprendi muito nesse projeto. Quando a nenenzinha estava com alguma crise, ela estava perto de morrer, quem que essa mãe procurava? Era nós. Quando ela estava desesperada, quando ela estava procurando a filha que estava desaparecida, quem cuidava da arrecadação dos fundos que ela precisava? Éramos nós. Então, ela percebeu que ela não estava mais sozinha. Ela tinha irmãos em Cristo, ela tinha uma família um pouco longe que estava preocupada com ela também. E, infelizmente, tanto a neném quanto o pai faleceram. Só que ela sempre foi muito grata a nós. Ela fala constantemente a diferença que a gente fez na vida dela. Hoje, ela tem uma nenenzinha saudável, ela é casada com um pastor, ela tem um ministério muito forte e eu sempre falo para ela que quem aprendeu, quem foi abençoado com isso tudo, fomos nós. Eu não vou falar o nome porque está gravando, tá? Mas eu espero que vocês entendam que eu sempre falo muito, que o que você falou é muito importante. Segunda-feira, gente. A gente aprende da obra do Senhor, a gente aprende da palavra do Senhor. Nós estamos muito confortáveis aqui. Muita gente pergunta, mas como você consegue fazer isso? Porque eu vou falar para vocês, não é fácil. A gente se doa, a gente se nega constantemente, a gente perde a nossa casa, a gente perde a nossa saúde, a gente tem tribulações, a gente vê crises de famílias, a gente
Tem gente que tem família que ainda fala que a gente não faz nada por eles e não sabe o que a gente está fazendo. Então, assim, não é que nem você falou, não é porque a gente vai receber um agradecimento, não é porque a gente vai receber o elogio ou não que a gente vai continuar fazendo. Tudo é pautado no amor de Cristo. Então, o que eu falo para vocês é: não percam o que foi plantado, não deixe essa semente se perder. Não importa se é com criança, se é com idoso, se é na igreja, se é fora da igreja. Persevere no amor de Cristo, persevere na palavra do Senhor, persevere no ensino do Senhor, porque pior do que fazer é não fazer. Então eu falo para as pessoas, eu não sei como eu seria, se eu dormiria, se eu não fizesse isso. Se eu soubesse a aflição que tem lá, outra coisa. Eu descobri um mundo que eu não sabia que existia. Um mundo de aflição, um mundo de drama, de famílias, que eu não imaginava que existia, porque o meu mundo é muito confortável. Tenho problemas? Muitos. Mas o que esse pessoal vive é inimaginável para nós. Então eu sei que tem outras pessoas que trabalham com outros projetos que entendem isso também, mas força em Cristo, força no amor ao próximo e, principalmente, tudo depende do amor que nós temos por Ele, porque Ele nos amou primeiro. É isso. Pessoal, eu vou pedir para vocês fazerem perguntas para o Duran depois da aula, beleza? Pode ser? Quem quiser procurar ele, quiser mais informações. Agora, vou fazer uma coisa bem mal feita aqui. Que é falar rapidão esse próximo slide, porque a gente tem mais um testemunho, tá? E por causa do tempo eu não vou dar muita brecha para vocês fazerem perguntas ou coisas assim. Características da assistência. Temos 4 aí. Primeiro, ela tem que ser imediata. Texto. Mateus 5,42. Dá a quem te pede, não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Provérbios 3,28. Não diga ao teu próximo, vai e volta amanhã, então te darei, se o tens contigo agora. São textos que mostram que a nossa assistência tem que ser imediata, nada para depois. Se você tem condições agora, resolva agora. Você não precisa pegar dinheiro emprestado para fazer isso. Provérbios 3,27. Quanto lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Ou seja, só no quanto for possível, ok? Para o que falta isso, se você tem uma possibilidade muito pequena em relação ao drama, tem um ministério para te ajudar. Isso já foi dito na aula 1. Beleza? Nos procure que a gente pode fazer a diferença no que falta. Tem situações que a ação social é administrada. Essa questão ela nasce na igreja. É diferente da ação do Duran. Uma coisa que começou com a pessoa dele e segue assim. Em Atos, capítulo 6, nós temos um texto em que ficou muito trabalho para os apóstolos. Então eles tiveram que selecionar algumas pessoas para fazer as coisas que não era a pregação da palavra e oração, para eles poderem ficar livres para essas coisas. Então, a igreja organizou a ação social e administrou essa ação social em Atos capítulo 6. Então, aqui é a mesma coisa. Tem coisa que parte daqui que é administrada por aqui, com as diretrizes da nossa igreja. E essa administração, ela pode servir muito bem apenas como orientação, por exemplo. Às vezes você faz uma coisa administrada pela igreja, mas sua capacidade de financiar isso, ou de prover tudo isso está tranquila. Mas a igreja pode te orientar. Ó, vai até aqui, não vai até aqui. O ministério pode te orientar. E também quem está de fora, não é uma ação administrada pela igreja, também pode buscar na igreja essa orientação. Por fim,
ela tem limites. Quem pode ler Deuteronômios 15:7? Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas cidades, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos ao teu irmão pobre. Antes, lhe abrirás de toda a mão e lhe emprestarás o que falta, quanto baste para a sua necessidade. É até o 8, né? Então o texto está dizendo aí que é o que falta, quanto baste para a sua necessidade. Então, sim, você tem que. O limite é atender de forma satisfatória a necessidade. E tem um senão. Esse senão a gente. Nós não vamos ler o texto, está em Tessalonicenses, quando Paulo está orientando aquela igreja. Tinha alguns caras lá na igreja de Tessalonicenses que eles estavam se aproveitando de uma situação e deixou de trabalhar e começou a pegar o sustento dele dos irmãos da igreja e não trabalhavam. Quando Paulo vê essa situação em Tessalônica, ele fala o seguinte: quem não trabalhe, que também não coma. Então, quando essa ação social estiver debaixo do ministério da igreja, no fringir dos ovos nós vamos ajudar esse cara a arrumar um trampo. E aí é o limite. Se ele não quiser trabalhar, que também não coma. Agora a Tami vai usar esse microfone aqui. Nossa, gente, que chique. Muito bem, meu nome é Tami, eu sou esposa do Bruno Medeiros, mãe da Clarice, que tá no colo dele, e do Lucas. E eu sou nora da Gineuza, e eu sou filha daquele casal ali, ó, que tá ali no fundo, né? Então é culpa deles que eu sou boba assim. Então vamos lá. Quando a Rô falou para eu vir falar um pouco sobre o projeto, sobre as coisas, né? Eu fiz um PowerPointzinho aqui para vocês, né? Para estar falando um pouco sobre o que a gente faz lá e sobre como tudo começou. Mas, em primeiro lugar, na verdade verdadeira, é que tudo começou em relação à promoção social na minha vida em 1993. Eu devia ter uns 4, 5 anos, 6 anos, não lembro exatamente quantos anos eu tinha, mas a nossa igreja ela tinha um projeto naquela favela atrás do Carrefour da Dom Pedro. E a minha mãe era recém-convertida e começou a participar lá. E eu lembro da Elaine Covolan com o violão dela, cantando Lâmpada para os Meus Pés, aquela musiquinha para um monte de crianças, assim, umas crianças encardidas, com os cachorros no colo e tal. Lá na favela, eu lembro que eu fiquei impressionada com aquilo. E daí eu lembro também, um belo dia, que minha mãe, a gente não sei por que, a gente foi visitar a casa de uma criança. E a gente entrou na favela. E eu lembro, gente, hoje eu tô com 34 anos, tá? Eu tô falando de uma coisa que aconteceu não vou fazer as contas, anos atrás. E eu lembro da minha mãe puxando o meu braço pra gente pular um córrego, um riacho que tinha no meio da favela, pra chegar na casa. E a gente chegou na casa. E daí veio um menininho, que tinha mais ou menos a minha idade, super feliz, gritando: Dona, tia, a galinha botou um ovo. E minha mãe: nossa, que legal, a galinha botou um ovo. Eu assim: eu vou comer ovo hoje. Eu lembro que eu não entendi aquilo, achei meio estranho. Na volta pra casa, não sei se você lembra disso. Na volta pra casa, eu lembro que eu virei pra minha mãe e falei assim: mãe, por que esse menino tá feliz que ele vai comer um ovo? Eu falei assim: então, porque ele não tem ovo pra comer na casa dele. E eu lá, com um catálogo completo das Barbies na minha casa, com uma geladeira completa, e o menino tava feliz que ia comer um ovo. Eu lembro que aquilo ficou em mim, que eu fiquei encucada, tanto é que eu lembro, né, vários anos depois, né. E aquilo ficou em mim. E daí, vamos agora para 2021, pandemia. Pandemia, o povo passando fome, aquela situação, gente morrendo, e aquilo me incomodando, vendo jornal lá, incomodando. E daí eu falei assim: o que eu posso fazer? Eu não tenho dinheiro, porque eu também tô trabalhando muito. Sou autônoma, né? Mas eu tô trabalhando um pouco. E daí eu pensei: não, eu vou trocar a minha consulta de urgência por uma cesta básica. Eu sou dentista, tá? Então o povo ligava lá, muita gente estava sem condições financeiras, porque estava todo mundo apertado na pandemia, né? Ninguém estava trabalhando. E eu troquei minha consulta de emergência por uma cesta básica.
para a pessoa não deixar de ir, ou uma doação de alimentos não perecíveis. Resumo da ópera, gente. Os pacientes, as pessoas ficaram sabendo que a gente estava fazendo isso. Eu lotei o meu carro com comida, com doação. Até hoje as pessoas do nada entregam coisas no meu consultório, que às vezes não cabem lá, porque meu consultório é pequeno. E comecei esse negócio aí. Mas daí Deus ainda estava me incomodando lá no meu coração. Assim, gente, eu preciso levar meu filho do jeito que minha mãe me levava. Porque isso é ensinado. Isso é ensinado. E eu queria ter um lugar para levar o meu filho, para o meu filho ver isso. Para o meu filho começar a aprender a enxergar pobre. A gente tem que aprender a enxergar pobre. A gente tem que aprender a enxergar a necessidade do outro. Isso é uma coisa, você aprende. Então eu falei, não, vamos lá. Liguei para Efraim, não sabia quem Efraim era. Liguei para Efraim falou assim, olha... Eu perguntei por que o Village não está funcionando. O Village era legal, todo mundo da igreja servia. Você tinha os jovens, você tinha mulherada, você tinha homens, você tinha tudo. Todo mundo se envolvia com o projeto do Village, era tão legal. E o Village, né, me explicou por motivos ABC que não estava mais dando certo para dar continuidade no Village. Eu falei assim, então o que nós vamos fazer? A gente tem que fazer alguma coisa. E daí ele falou, olha, tem uma tal de Paula, lá do outro lado da cidade, que tem um negócio legal lá, vai lá conhecer. E eu fui. Chamei a Lídia, esposa do Catraca, que é missionária sensacional. Falei assim, ô Lídia, vamos lá na favela comigo? Vamos. Porque eu sei que ela é a pessoa que, se eu falasse vamos na favela comigo, ela ia responder vamos. E daí nós fomos, né? Lá em si não é favela, é um bairro de classe média abaixo, mas lá fica do lado da comunidade Mandela, que inclusive fez sucesso aí nos jornais esses dias, não sei se vocês ficaram sabendo. E daí nós fomos pra lá. E daí eu virei pra Paula e eu falei assim, ô Paula, a gente é, né, da Igreja Batista Fonte, né, e a gente quer conhecer aqui para ver o que você tá fazendo aqui e tal. Ela tem um projeto sensacional. Ela ajuda mais de 200 famílias, ela é maravilhosa, é uma das top 5 pessoas mais incríveis que eu já conheci na minha vida, ela dá a vida dela para aquilo. E eu perguntei para ela, Paula, o que você tá precisando? E normalmente, né, o que você espera que a pessoa vai responder? Ah, precisando de dinheiro, tô precisando de computador, tô precisando de um carro, tô precisando de cesta básica. Ela falou assim, Tami, eu tô precisando de alguém pra pregar a palavra de sexta-feira. Eu falei, o quê? Você tá precisando de alguém pra pregar a palavra? É, falar de Deus de sexta-feira. Ah, você tá comigo. Pode deixar que nós vamos arranjar, né? E daí eu falei com o Efraim, tal, e cheguei em casa, aquilo lá, nós vamos fazer um culto, nós vamos fazer com louvor. Nós vamos fazer uma comidinha pra eles depois, porque o povo, né, passa fome. Vamos fazer uma comida junto pra atrair mais gente também, né? E vamos colocar minhoca na ponta do anzol. E daí eu pensando assim, né? Quem que vai pregar? Quem que vai pregar? Vou ter que achar alguém pra pregar. Eu lá pensando, quem que vai pregar? Do nada o Bruno entra na sala. Oh, Deus mandou, meu marido vai pregar. Daí eu virei pro Bruno e falei assim, Bruno, preciso de alguém que faça culto lá no projeto tal. Não! Daí, beleza, né? Normalmente essa é a resposta padrão. Daí eu pego, vou, orei, eu falei, Senhor, toca o coração do Senhor, Senhor. O Senhor endureceu o coração do Faraó, daí depois o Senhor amoleceu o coração do Faraó, o Senhor vai ter que dar um jeito pro coração do meu marido. E eu orei, daí depois, 5 minutinhos depois, eu voltei lá no escritório dele e falei assim, amorzinho, então, você tem CTL, amorzinho. Você já fez CTL, você cresceu na igreja, você sabe tudo de cor, né? Do avesso, né? Deus tá colocando isso na sua vida pra você fazer. E eu orei. Topou. Daí só sei que, né, não tinha ninguém pra cantar, mas isso daí Deus não mandou, teve que ser eu mesma. E eu não tenho dom do canto, gente. Eu emito sons, né, em louvor ao Senhor, mas não é meu dom. Então o que a gente fazia? Chegava lá, eu, Bruno com violão, Bruno toca melhor, eu canto, não canto. Mas a gente cantava, fazia o louvor e o povo fingia que gostava, foi super legal. E daí o Bruno pregava, né? Ele fazia um composê ali entre Fernando e Nicodemos, né? E daí ele fazia lá uma pregação sair e o negócio tava dando certo. E daí eu ficava com as crianças e eu não tenho dom também, gente, de ficar com criança, tá? Eu tenho os meus, eles, né, são sobreviventes, mas não é um dom meu natural fazer coisa com criança, né? Eu me esforço, né? Gosto, mas não é uma coisa, um dom que Deus me deu. Mas, né, tinha que fazer, tinha criança, tinha que fazer alguma coisa. Então a gente fez. E o lanche, cozinha menos ainda. Menos ainda, tá? O Bruno emagreceu depois que ele casou comigo, coitado. Mas, né, mas a gente faz e beleza, fizemos a comida. Então a gente começou lá em... Deixa eu só mostrar pra vocês aqui. Um versículo aí de Salmos, né?
Depois tem mais esse versículo pra frente. Então a gente começou em 2022 e essa foto, na verdade, ela não é dessa data, tá? Porque tem mais gente, mas quando a gente começou, a gente devia ter mais ou menos uns 20 adultos e umas 20 crianças, né? E daí a gente começou uma vez por mês e fazia o nosso naquela correria, né? Durante a semana, saía do consultório, pegava o negócio, cozinhava salsicha, fazia não sei o que lá e sucesso, ia, né? E até que eu comecei, qual que era a minha ideia, né? E eu orando, eu queria que lá fosse, se Deus quiser, onde ainda vai ser, um lugar onde as pessoas da nossa igreja têm a oportunidade de servir. Onde as pessoas, eu quero fazer, se Deus quiser, com o meu sonho, né? E meu sonho não é nada, porque, só pra vocês terem noção, tá, gente? Minha graduação é odontologia. Eu não tenho noção de gestão de pessoas. Eu não tenho capacidade nenhuma pra fazer isso. É que Deus fica cutucando no meu coração, né? Eu fico inquieta. E daí a gente vai fazendo, né? Nos trancos e barrancos, mas vai fazendo. E daí, então esse daqui é o nosso apoio, né? Mas aí a gente começou a fazer esse projeto, eu orando, Senhor, eu não tô conseguindo, não tô dando conta, o negócio tá ficando mal feito, manda mais gente com capacidade, né? Que tem mais condição de estar fazendo isso, né? Porque eu não, né? Tô lá pra fazer o negócio, mas eu não tenho dom pra pregar, eu não tenho dom pra falar com criança, cozinhar muito menos. E Deus foi mandando. Então aqui a gente tem o nosso primeiro pastor Bruno, que Deus mandou. E daí eu fui orando, a gente conseguiu, o Thiago, ele veio também, esse daqui é o marido da Lídia. Daí a gente colocou o Isaac também, hoje o Luiz, ele canta lá, toca violão, o Neto também foi algumas vezes. E daí a ideia era essa, era engajar as pessoas da igreja, era ter um lugar onde as pessoas conseguem servir. E foi. Então, a gente faz, né, umas atividades, Deus dá, eu oro assim, Senhor, o que eu vou fazer com essas crianças? Dá obra pro Pinterest, Deus manda, tá lá, pra fazer isso. E daí a gente fez criação, né, como Deus nos criou, e daí eu dei massinha pras crianças, eles fazem os bonequinhos, né, só pra vocês terem noção, ele tava falando dessa questão do sofrimento das pessoas, né. A maioria dessas crianças não tem pai. As que tem, o pai não tá lá junto, é a mãe que leva. O pai tá no bar. Então, é aquela família quebrada, o irmão tá preso. Teve, depois no vídeo mais pra frente... Olha só, a gente olha. Quem que vai, gente? Cadê os homens dessa... Tá vendo? Então, é aquela camada da comunidade onde você tem... vários problemas sociais, problemas econômicos, falta de comida, desemprego, falta de capacitação profissional. Então, lá é aquele lugar onde a gente pode fazer o que a gente quiser, que precisa. É gostoso isso. E é que nem ele estava falando, né, que às vezes a gente vê a oportunidade e depois a gente não consegue imaginar fechar os olhos para aquilo. Então... a gente tem que abrir os olhos para essas coisas. A gente tem que abrir os olhos para essas coisas. E daí foi, ó. Vocês podem ver que agora no fundo tá pintado, mudou a cor. Semana da Solidariedade foi um sucesso. Aqui foi no Natal. Não dá pra ver direito na foto, gente, mas essa fila tava grande, tá? A gente fez doação de cestas básicas, a Paula conseguiu várias cestas básicas, daí o Thiago fez uma pregação evangelística maravilhosa, que foi super legal. E lota o lugar, gente. Não tinha, aqui na foto não dá pra ver direito, mas não tinha espaço pra caber. E daí aqui a gente fez uma aula sobre como Deus te ama e como Deus é o nosso Pai. Então, aqui, essas crianças, e assim, a sala lá, o espaço é um salão grandão para esse lado e a cozinha aqui. A gente faz as coisas com as crianças na cozinha, né? E tá ótimo, e funciona, né? E maravilha. E aqui do lado é uma família que é muito querida. Eles moram no Mandela, tá? Isso daqui é dentro do Mandela. E eles agora vão ganhar casa, né? Mas é isso que tava no jornal. Mas essa família aí, a gente tava levando uns colchões que eu consegui. Olha isso, uma paciente minha de Hortolândia doou colchão, tá? Que eu coloquei no meu Instagram. Eu tô precisando, Deus vai mandando, gente. A gente pede, ora e Deus manda. É assim que vai. E ele foi a primeira pessoa a fazer a ocupação do Mandela. E ele me mostrou com muito orgulho a espingarda que ele tem no barraco dele, que ele conseguiu ocupar o terreno do Mandela, né? Então, é legal. A esposa me ofereceu café. E quando você faz esse tipo de coisa, você tem que tomar cuidado, porque é capaz de você sair da casa da pessoa com
com saco de ovos, um pé de alface e um cachorro debaixo do braço, né? Então é sensacional. E aqui uma foto de algumas pessoas da nossa igreja que têm ido, que têm ajudado. Essa daqui é a Paula, maravilhosa. A irmã Cláudia dela, ela tem coisa lá todo dia da semana, ajuda inclusive a tirar documentação para as pessoas. Isso eu não entendi no começo. Como assim documentação? Assim, então, tem gente que não tem CPF, tem gente que não tem RG. Então esse é o lugar onde as pessoas não existem. Literalmente, tá? Então é muito legal o trabalho que ela faz lá. E daí a gente entrou aí com essa parte de pregação da palavra. E tem espaço para muito mais. Dá para fazer estudo bíblico com mulher, dá para fazer estudo bíblico com homem, dá para fazer escola bíblica de férias, dá para fazer tanta coisa, né? Que eu sonho, eu tô, né, orando pra gente, se Deus quiser, conseguir fazer. Depois eu volto para esses versículos, mas eu fiz um videozinho aqui para vocês verem. Videozinho. Esse aqui, marido? Não, vídeo do Bruno. Certo isso, marido? Peraí. Aí. Não? Escape, pai. Ó, como Peraí. Não, gente, meu técnico... Gente, esse homem é um bombril. Ele é pai, ele é pastor, ele é técnico de informática, ele conserta a impressora em casa. Não. Não. Tem meu pai. Não? Porque tá vindo modo apresentação. Tem que tirar modo apresentação. Pode. Sucesso, a técnica é bom. E a gente tem a ajuda da Igreja Batista de Souza também, eles pegam umas sextas-feiras, então tem sido legal essa integração com eles. É o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi. Alguém me explica, por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas eu aqui só esperar. Eu sou um deles, sou um deles. Minha oração, um sonho é real, transformação, se começar em mim, haja mais amor, é começar em mim, amor que eu tanto quero ver, a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Só uma coisa engraçada, né? Agora a criança tá no colo, mas a criança tava na barriga antes, né? E eu comecei a ficar preocupada que eu ia estar grávida, final da gestação, a menina ia nascer, e eu não ia conseguir no projeto, e o projeto ia acabar acabando, e ninguém ia lá, e daí eu orando, Senhor, achando que o esforço era meu, né? Que eu que tinha que brigar para aquilo acontecer. E Deus lá em cima, olhando para baixo, deve pensar assim, nossa, gente, mas que ovelha boba, né? Que pensa assim. E daí eu comecei a orar, Senhor, manda a gente, a gente fala, Deus mandou. Deus mandou. A Clarice tá com 4 para 5 meses, né? Vai fazer 5 meses agora. Eu não tô indo no projeto, ele tá se tocando sozinho.
Então, não é por esforço próprio, não, tá? Porque, como vocês sabem, meus conhecimentos administrativos de pessoas são precários. Então, Deus está fazendo e Deus está tocando para frente, né? Então, isso tem sido muito legal. E outra coisa que eu ia mencionar que tem sido muito gostoso de ver é as famílias que têm ido. Antes era só a mulher com a criança. Daí o marido do nada vai uma bela sexta-feira. Olha aqui, meu marido veio, né? Feliz que levou o marido junto. E a gente está começando a ver uma quantidade maior de famílias lá. E teve um caso em específico que eu achei muito legal. Ela era uma mulher, ela meio usuária de droga, usava droga de vez em quando. Magrela, coitada. E daí ela engravidou. E daí ela não tinha condições de cuidar da criança. Então ela foi conversar com a Paula que ela ia mandar tirar o bebê. Não, vou mandar tirar o bebê, porque eu não tenho condições de cuidar desse bebê. E a Paula, né, falando, não, vamos ver, põe pra adoção. A gente arranja alguém pra cuidar do bebê pra você, porque isso é comum lá, tá? Tem quem quer. E entrega, né? E coisa que pra gente é inconcebível, né? E daí ela falou, não tira não, vamos doar pra alguém, a gente arranja alguém pra criar, E daí no final ela acabou não tirando e arranjou alguém pra criar. E a gestação dela passando e ela frequentando o culto de sexta-feira, né? Tanto o nosso quanto da Igreja Batista de Souza, do irmão João, que também toca as outras sextas-feiras, né? É um trabalho em conjunto com eles, a gente assumiu só uma sexta-feira, tá? Do mês. E daí no final ela acabou optando por doar o bebê. E daí ela acabou voltando com o pai da criança. E eles começaram a morar juntos. E daí eles decidiram que eles não iam doar mais o bebê, que eles iam ficar com o bebê. E agora lá de sexta-feira você vê aquela família lá junto. Então, Deus faz umas coisas assim que é Ele que transforma. Então, quando a gente tá... Uma coisa que eu sempre converso muito com o Bruno, com meu pai sobre isso. Quando a gente tá revoltado em relação a alguma situação, sabe o que resolve aquela situação? É Deus. É evangelização. Você tem fome na rua, você tem um pai de família que está com problema, que está desempregado, você tem uma família que está quebrada. Você evangeliza, aquela família aceita Cristo, Deus transforma aquela casa. Aquele marido, ele vê a responsabilidade dele perante a família dele, assume a responsabilidade dele, vai arranjar emprego, você muda, você transforma aquela família. Deus transforma aquela família. Então, você pega todos os problemas, encarceramento, aborto, tudo. Gente, Deus resolve. O que a gente precisa, o que o país precisa é Deus. O que as famílias precisam é de Jesus. Então, todos os problemas que a gente enxerga na sociedade, se a gente fizesse a nossa parte, nosso papel de evangelizar, a gente vai estar fazendo uma coisa que é forma, né? Claro que é Deus que faz, né? Claro que é Deus que transforma. A gente, né, não tem poder para converter ninguém, né? Muito longe disso, mas é Deus que transforma. Então, a nossa revolta, né, com política, com problema socioeconômico, com aborto, com encarceramento, com tudo, com trânsito, a forma mais eficaz que a gente consegue fazer, que nós conseguimos fazer, o poder que a gente tem, é de ir lá evangelizar. Tem que ir pra rua, com a Bíblia, evangelizar. Então, que a gente sempre lembre que a gente não precisa ter capacidade técnica. A gente não precisa ser bom. A gente não precisa ter habilidade para fazer isso, para aquilo. O que a gente tem que ter é disposição. É disposição. Deus vai cuidar do resto. O projeto é dele, é ele que faz. Então, a gente simplesmente tem que ter disposição e vontade. Falar, não, eis-me aqui. Vambora. Que Deus faz o resto. Então, Deus é muito bom. E é isso que Deus tem feito aqui no passeio do tempo. Já. Óbvio. Tá vendo? Me deixaram por último. Então, eu espero que vocês sintam-se incentivados a pegar e enxergar o pobre, fazer alguma coisa a respeito.